Boa noite. Vamos aguardar o Instagram começar a chamar o pessoal. Hoje eu vou conversar com o Nélio Silzanto, viu? O Nélio já esteve aqui, eu já bati papo com ele outra vez, porque o Nélio é autor desse livro aqui, O Desumanizados, que é um romance, saiu pela editora Penalux. E agora o Nélio tá lançando um livro novo, que é o BR 2466, ou A Pátria que os Pariu. Então nós vamos conversar sobre esse livro aqui hoje. E o Nélio já chegou, né? Jani, boa noite. Deixa eu chamar o Nélio aqui. Só aí, vamos lá. Vamos ver se vai dar certo. Ô, Nélio, Olá, tudo bem? tudo ótimo. Ah, então tá bom. Muito frio aí em São Carlos? Bastante, viu? Nossa, aqui gelou Hoje, também. essa frente fria que tá vindo do sul, né? Tá pegando de cheio a gente. Então, nossa, tá, como diz, a gente já tava guardando as blusas, agora tem que tirar tudo de novo do armário. Com certeza. Sorte de quem deixou tudo pronto, né? Quem não, sei É, lá, deixou sujo, qualquer coisa do tipo, enfim. mas é isso aí. Nélio, vamos conversar, né? Porque da outra vez nós falamos sobre o Desumanizados. Agora tem livro novo e as Aham. capas até assim, a cor meio que aproxima uma da outra, né? Ó. Sim, então. Uma coisa meio terrosa, né? Isso. Então, mas antes, deixa eu comentar aqui com o pessoal, para quem não assistiu a outra live, quem vai assistir essa, né? Então, assim, gente, ó, o Nélio, ele é de Vitória da Conquista, eu ia falar Vitória, é Vitória da Conquista mesmo, da Bahia, né? Isso mesmo. E mora em São Carlos, é filósofo, é professor, né, na Universidade de São Carlos, e, além de professor, é escritor também, né? Então, o primeiro livro foi esse, O Desumanizados, e agora com esse aqui, BR 2466, que é de contos. E eu tenho que dizer uma coisa, Nélio, muitas vezes eu ri, outras horas eu falei, toma, é isso mesmo. Então, assim, eu gostei demais dos seus contos, porque eu acho que é uma crítica debochada, realmente, do que a gente está vivendo, né, na nossa sociedade atualmente, né? Aí eu queria que você Uhum. contasse um pouquinho sobre como que surgiu esses contos, se você tinha na cabeça que os contos seriam essa ironia mesmo contra o país, contra a sociedade, como foi, assim? Bom, antes de entrar nessa questão assim, eu gostaria de agradecer a você pelo Oba. espaço, por esse convite. Dizer assim que, sem sombra de dúvida, você é uma das pessoas mais significativas assim para os Oh, escritores, novos escritores, né, escritores independentes, pessoas que estão aí lutando pelo seu espaço no sol. Seu nome já está gravado já na história da literatura para essas ah, pessoas, entendeu? que isso. E eu tenho muito a te agradecer. E dizer também que essa live, ela acontece num dia bastante simbólico, assim. Eu acho que tem tudo a ver, né? A gente não planejou isso e está acontecendo nesse dia histórico, né? Que foi lançar essa carta em defesa da democracia, né? É um Sim, dia também em que se comemora o Dia do Estudante, então, assim, o futuro do nosso país depende dos estudantes. Eu e você, nós continuamos estudando, mas, enfim, é bom pensar nessa galera jovem que está aí, né, com todo o gás aí diante da vida, diante de seus futuros. E nada mais sim, oportuno do que falar sobre o futuro neste momento atual, né? Que sim. é bastante significativo, esse momento em que a sociedade para defender aquilo que deveria ser o óbvio, né? Defender a É. democracia que, né, lutamos tantos para obtê-la, né? Depois de um regime de chumbo, né? Depois de uma ditadura. Enfim, mas aqui nós estamos e aqui nós devemos fazer com que isso não escape das nossas mãos. A É ideia desse verdade. livro, né, a ideia desse livro é justamente, ele surgiu justamente de uma inquietação bastante profunda
quando eu parei para pensar, na verdade eu não parei para pensar, né? Assim, eu acordei numa madrugada, eu até anotei ali a data ali, enfim, foi em 2021, no dia 13 de 3 de 2021, eu escrevi o primeiro rascunho do que seriam os contos, né? Olha, Enfim, pensando nesse país, me veio uma perturbação muito, muito intensa, assim, eu coloco que foi um momento de quase de surto praticamente, né? De é, pensar em todas as atrocidades que estavam acontecendo, de todos os desrespeito em relação a tudo aquilo que nós conquistamos, ao povo de um modo geral, né? E ver que nada acontecia, né? Assim, parecia que chegamos a um ponto onde tudo era permitido, onde todas as perversidades, onde todos os desrespeitos eram permitidos. E era uma época em que as pessoas, digamos assim, as instituições, se limitavam a fazer notas de repúdio, né? é, E aí muitas pessoas até criticaram isso ou debocharam disso, falaram assim, mas nota de repúdio para alguém que não está nem aí para as leis, para alguém que não está nem aí é, para as instâncias que regem e, de certo modo, ordenam a sociedade, né? Essas notas de repúdio não significam nada, né? E aí eu falei assim, bom, já que é assim, já que estão debochando com a nossa cara, já que estão fazendo pouco caso, estão fazendo um escárnio, bom, vamos combater fogo com fogo, né? Assim, eu peguei esse veneno aí, eu falei assim, ok, vamos transformar isso em matéria literária, e de imediato, assim, já me veio algumas ideias e eu anotei no celular, abri um bloco de notas entre as 4 até as 5 da manhã, eu já tinha feito já uns tópicos assim do que eu pretendia fazer. E já rascunhei 2 ou 3 contos, né? Ali eu falei assim, não, eu quero uma coisa mais ou menos nesse tipo. E esse título, né, ah, é, BR246, ele eu veio ia te depois, assim, perguntar. ele veio depois. Primeiro veio logo a ideia de um título que fosse sugestivo a algo do que eu queria falar, mas que também soasse como um palavrão, né? Se a gente parar para pensar, parece palavrão. Não é, mas Parece. parece. A pátria que os pariu, né? A ideia era essa, né? Que é um título, que é uma frase que já vem reverberando na minha mente já de um bom tempo. Em parte pela música do Titãs, né, em que ele fala não sou brasileiro, não sou estrangeiro, não sou de lugar nenhum, É. né, e nem de uma pátria que os pariu. E depois também porque a escola de samba, a Beija-Flor, se salvo engano, ela, em um dos É. seus enredos, ela utiliza também esse trecho, né? A pátria que os pariu. E eu pensei assim, bom, vai ser isso, porque tem tudo a ver comigo. O BR-2466 veio depois, como uma alternativa ao título, em que ele não Ah, fosse censurado, por exemplo, pelas mídias sociais. Porque batia também um receio, né? Falei assim, e se de ah, repente o sim. algoritmo entender isso como palavrão e não fazer rodar, né? Mas também esse número ele é bastante sugestivo, porque ele pode ser realmente uma BR, um caminho para onde a gente, né, caminha ou caminhou, né? Ou pode ser também uma data, né? Uma data de um Então, futuro eu fiquei distante. pensando, eu falei, gente, será que é realmente alguma estrada, né, algum caminho? Mas aí você já Aham. está comentando, Sim, então, sim. assim, a interpretação para esses números aí eu deixo por conta do leitor, né? Se for pensá-lo como um número, como uma data, um ano específico, é bastante otimista, né? Porque se a gente pensar, pô, 2266 Eu tô, não, é eu tô ano, aqui né? pensando, né? Colocar BR 17666, o número da besta. Eu pensei nisso, sabe? Assim, eu pensei em colocá-lo, sabe? Eu pensei, mas aí eu falei assim, não, vai ser muito óbvio. Assim, a pessoa vai pegar o título e vai falar assim, É, vai falar sobre isso. Eu falei assim, vai não, falar vamos sobre dar uma política. maquiada aqui e deixar a É, imaginação das pessoas brincarem, né? Tentar dar um significado desse. Porque eu acho que a literatura, ela, ela, ela funciona muito bem com isso, sabe? Quando você não especifica algo e dá a liberdade para o leitor da interpretação que ele quiser. Então é é. isso, né? O título veio mais ou menos daí. E assim, o que eu acho interessante, porque assim, a gente é lógico, o momento que a gente está vivendo, a gente se enxerga, né, nisso aqui. Mas hora nenhuma tem.
questões políticas para que o livro fique datado. Né? Então, Aham. assim, o leitor não precisa pensar assim, que eu vou ficar lendo coisas sobre a política, o que... Não, você vai ler coisas absurdas que não são tão absurdas assim, diante do É, absurdo que a gente está vivendo, né? Eu sim, acho com que tem hora que certeza. acontece coisas que a gente nunca imaginaria que poderia acontecer. Então, eu acho que esse absurdo que você usou aqui caiu muito bem, sabe? Então, e Aham. isso é uma das coisas também que eu queria comentar, porque, assim, queria que você falasse. Essa questão do absurdo, porque aqui a gente tem tanto o absurdo, vamos dizer assim, um surreal, uma coisa que, assim, porque a gente tem contos aqui em que o cara acorda e, de repente, a sociedade mudou totalmente. Uhum. É Aham. como se ele desse um lapso no tempo, vamos dizer assim. Sim. E a gente tem um absurdo que é um absurdo real, né? Sim. Aham. Eu quis É que, trabalhar essa coisa fronteiriça, né? Essa coisa entre a possibilidade de algo nefasto acontecer, essa possibilidade, esse medo aparente ou sempre como uma ameaça, mas também esse absurdo enquanto algo concreto, algo que você abre no jornal, algo que você liga um canal de TV, vê uma notícia ou abre as redes sociais e se depara com ele, entendeu? E assim, é muito óbvio para mim, pelo menos para mim, em que parte do horror e da violência, ou grande parte desse horror e dessa violência que está representada no livro, não está muito distante daquilo que nós vivemos, né? É, toda vez que eu vou fazer alguma postagem, ou toda vez que eu vejo alguma notícia, né, eu evito associá-la ao meu livro, porque eu acho que isso seria um certo tipo de oportunismo, né, meio barato em relação às tragédias que nós vivemos. Mas é quase que impossível você falar desse país e do mundo de um modo geral, né, sem falar de todo esse horror que nós vivemos, né? E isso está ali de algum modo, entendeu? Então eu sempre fico naquela, assim, não dá para falar sobre o meu livro sem falar dessa questão, entendeu? Então eu sempre opto por uma coisa ou outra, né? Assim, e evito associá-lo a tudo isso que acontece, né? E aí, quando me veio essa ideia de não querer datar, né, um livro, de colocá-lo tudo aquilo que acontece dele enquanto possibilidades, né, é porque, infelizmente, é, tem aquela frase que diz, na cadela do fascismo, ela está sempre no cio, né? Ou seja, o perigo, né, de entrarmos numa barbárie, ele é sempre constante, é, né? E em determinados momentos, né, nós já estamos vivendo isso aí. Né? A questão é aceitá-lo ou não. E aí eu gostei bastante do título que você deu para essa live, né, que é uma expressão que eu gosto de usar bastante, né, que é o da lente de uma aumento. Né? lente. Que às vezes é preciso você colocar uma lente para poder enxergar melhor as coisas. Né? É preciso você, às vezes, até potencializar essa lente, porque realmente há pessoas que não querem enxergar aquilo que realmente É, acontece. O Brasil vai bem, vai muito bem, obrigado, para, infelizmente, para um grande número de pessoas no país. Né? é Ainda verdade. vivemos nesse país tropical, maravilhoso, abençoado por Deus. Mas se a gente for pensar na maior parte da população, a gente vê que a gente vive num lugar bastante triste, para dizer o mínimo, né? Bom, e aí é claro, né? Não bastava falar só sobre isso, né? Mostrar só todas as mazelas, dar um tom pesado para o livro, porque uma das coisas que me veio também logo de mente era poder utilizar o humor, a ironia e, sobretudo, a sátira, né, como uma forma de denúncia. E isso é clássico na literatura, né? Se a gente for pensar, por exemplo, no Gregório de Matos, né, onde Hum, ele utilizava o escárnio para poder denunciar, é, né, a sociedade da época em que ele vivia. Os poetas portugueses também faziam isso à torta direita, né? é, E já que essas pessoas zombam de nós, né, então eu falei assim, ok, então
também, Vamos só um zombar pouco. deles. Um amigo meu que escreveu A Orelha, ele foi bastante perspicaz, né? O Leonardo, a dizer algo, né? Que ele fala o seguinte, mas o livro também ele tem humor, né? E aí quando ele fala de um sorriso, né? Que vez ou outra a gente pode acabar pegando um sorriso, mas esse sorriso às vezes ele se torna meio amargo, porque no mesmo instante que Sim, a gente ri de algo, né? Uma situação seguinte, uma palavra seguinte, né? Um parágrafo que seja, ele traz de volta esse peso da realidade que esmaga a gente de alguma forma. é o tal do rir para não chorar. Sim, né? Então, é inevitável que isso aconteça, né? Pensar em tudo aquilo que nos cerca promove esse turbilhão de sentimentos na gente, né? Eu queria que fosse um livro que fosse assim, entendeu? Então, deixa eu aproveitar que ó, o Ali Edson está aqui, eu conversei com ele a semana passada, né? Ali Edson Lima, gente, escritor de Sergipe, também está com um livro novo. Como filósofo, recorreu em algum momento à ideia de absurdo em Albert Camus? Então, o absurdo, ele, digamos assim, é um tema bastante caro, digamos assim, na minha obra. Em Desumanizados, talvez ele não aparece tanto, porque ali o absurdo ele aparece como algo, digamos assim, mais voltado para as ações humanas, né? O limite das ações humanas enquanto algo incompreensível, né? Como a gente não se dá conta de que alguém é capaz, né, de chegar a a cometer determinadas ações, né, com outro ser humano, né? Porque ali eu falo disso, né? Em Desumanizados, o título é autoexplicativo. Eu falo sobre essa forma de desumanização, né, que ela acontece tanto nas pequenas coisas, no modo como eu trato as pessoas, ou no modo como também eu reajo a elas, né? Então, ele está ali. A realidade ou a forma como a gente encara a vida, né, ela não aparece tão digamos assim, associada a essa ideia de absurdo do caminho, né? Aqui, nessa obra, em BR-2466, já há uma aproximação maior sobre isso, né? Que é justamente quando você fala ali que o Isidoro, parece que a realidade ela muda de uma hora para É, outra, né? No conto seguinte, eu explico um pouco melhor isso, né? Eu falei assim, não, eu vou dar uma explicação para isso, né? Tem dois contos que é o mesmo personagem. é, Então, é, isso. no primeiro, ele está no trabalho e aí ele percebe que tem algo errado ali, né? Ele fala assim, não, que a atmosfera mudou, o comportamento das pessoas, mas é Todo porque mundo olhando torto. uma nova ordem se estabeleceu e ele não permaneceu atento a ela, né? E aí depois o morador de rua vai falar para ele, ele vai falar assim, ó, você não tem redes sociais, você não assiste TV, você não está, né, atento a essas coisas, não, né? E aí ele não responde, né? Porque simplesmente ele é uma pessoa que estava muito mais preocupado em viver a vida de outra forma, né? Há pessoas que realmente estão ligadas o tempo inteiro ao que acontece no mundo e há outras que É. simplesmente vivem a vida, né? Vivem a vida conforme ela aparece e o Isidoro é essa pessoa, né? Que está ali muito mais preocupado em fazer as suas atividades no trabalho e levar a sua vida fora dela. Mas isso aí é que tá, né? Às vezes, quando a gente não fica atento, né? A música do Caetano nos alerta para isso, é preciso estar atento e forte, né? Sempre atento, né? Porque o perigo Uhum. eles nos ronda, né? O fato dele não permanecer atento, né? As coisas mudam e ele não se dá conta. E aí, quando ele percebe, ele já tem já que correr atrás de tentar não ser punido por isso, né? E aí, é claro, aí sim, aí digamos assim, as situações que ele tem que viver para poder não ser condenado são também absurdas, né? Ou seja, ele tem que se despir de tudo aquilo que não representa a nacionalidade, né? Para não ser condenado. E aí, algumas pessoas chamam esse conto de o homem pelado, o homem nu, porque Não, e assim, a coisa é tão. Para a gente desenhar aqui o negócio mesmo. Você vê, você escreveu esses contos lá em 2021.
acho que foi a semana passada, retrasada, não sei, nós tivemos aí um líder religioso aí pedindo para as pessoas se desfazerem de seus bens, né, de doar os bens para a igreja. Sim, sim, É o sim. Isidoro, tá aqui. Sim, isso me veio. Aí um colega meu também perguntou, né? Falou assim: vem cá, mas as pessoas conservadoras, elas não seria o contrário, a atitude delas? A nudez não é algo negativo para elas? Eu falei assim: mas para pensar no seguinte: quando duas torcidas organizadas se encontram de futebol, ou pelo menos um torcedor, vou dar um exemplo aí de Minas, no seu caso. Quando um torcedor do Atlético encontra um grupo de torcedores do Cruzeiro, Vixe, quais são as reações que acontecem ali? é, Fatalmente ele vai ser agredido por essas pessoas. E muitos acabam morrendo, né? A gente vê isso direto aqui em São Paulo, um corintiano não pode ser é, visto por um grupo de palmeirense e vice-versa, né? Em outros locais também. Nas eleições de 2018, quantas pessoas foram agredidas porque estavam usando uma camisa vermelha sem estar fazendo nenhum ato político, simplesmente porque a pessoa é, usou sem intenção alguma e elas foram é, 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 imediatamente associadas como alguém ligado aos partidos de esquerdas, enfim, e foram agredidas por isso, né? Então, assim, se a gente parar para pensar nisso, não é algo tão distante, esse absurdo, ele não é algo tão é, distante assim, né? Então, é muito mais natural que a pessoa realmente se desfaça de tudo aquilo que não represente uma nacionalidade, né, para não ser condenada. Aí é é, claro, né? Assim, beleza, isso acontece, né? Isso infelizmente acontece. Mas quando a gente coloca dessa forma, de uma forma é, jocosa, porque eu coloco dessa forma jocosa, né? Mas justamente para causar um estranhamento no leitor. O leitor fala assim: o que está acontecendo aqui? Por que isso está acontecendo, né? é. Mas é isso. É assim, eu queria era que pessoas com essa mente, com essa venda nos olhos, é que lessem umas coisas assim, porque é complicado. Eu fico imaginando assim, ó, como que a gente chegou nesse ponto? Porque a gente tem um histórico de batalhas, de lutas pela democracia. Quando foi todo mundo para a rua, lá os caras pintadas, quando foi todo mundo brigar pelas diretas já. Assim, a gente tem esse movimento, né? E de repente, sei lá, a sociedade está parada, estagnada, vendo coisas absurdas acontecerem e ninguém faz nada, ninguém vai para a rua, ninguém parece que está Uhum. tudo certo, né? Então a gente fica pensando como que a gente chegou nesse ponto. E esses absurdos aqui são totalmente plausíveis, né? Sim, sim. É. Aqui, Ah, ah, enquanto eu escrevia esses contos, né, essas questões também, elas ficavam latejando em mim. O último texto, o último conto, ele fala justamente disso, né? Chega um momento em que esse tipo de pergunta, até mesmo esse tipo de pergunta, parece não fazer mais sentido. E aí, a única dúvida que nos resta é saber o que vai sobrar de tudo isso quando passar, se passar, né? Que é a última frase, a frase era outra, mas aí conforme o tempo vai passando, a gente vai mudando os textos, é, e aí ele chega a essa questão, né? Ele fala justamente isso, ó, não importa mais da narrativa, é claro, né? Da situação que nós vivemos, é válido perguntar, mas na narrativa, ele faz essa pergunta, não, bom, depois de tudo isso que nós passamos, né, da primeira página até aqui, já nem importa mais saber como a gente chegou até aqui ou de que forma nós vamos sair disso. Mas é o que é que vai sobrar para, é, né, para um depois, se esse depois houver, né? Porque o livro, eu não sei se você percebeu, ele, ao contrário da Bíblia, que seria, né, uma explicação, digamos assim, teológica para a criação de tudo, a Bíblia começa é. do Gênesis e termina no Isso, Apocalipse. Né? O livro ele faz uma inversão, né? Ele começa já no Apocalipse, que seria isso que nós estamos vivendo, né? isso. E o último título do último conto isso é apenas o começo, né? É, Aí a questão é o começo de quê, né? O que é que começa, o que é que pode vir a começar depois de um apocalipse, por exemplo, né? é, E aí, é claro, eu acho que a literatura ela deve muito mais
provocar o leitor ou atiçar a curiosidade, a dúvida, o questionamento, na reflexão, do que dar respostas, né? Em meus textos, em minhas produções, eu tento sempre fazer isso, sabe? Nunca dar soluções, nunca dizer, ó, isso aqui que vocês estão lendo é sobre violência familiar, isso aqui é sobre Isso. racismo, isso aqui é sobre feminicídio. Eu nunca tento Deixar, fazer deixar isso, né? o leitor, né, Isso. Eu sempre entender isso. eu mostro e falo, e aí, Litor, o que é isso aqui que você está vendo agora? O que é isso? Né? A minha ideia é sempre essa, sabe? E aí depois tentar dialogar com o leitor. E aí eu fico extremamente feliz quando isso acontece, né? Quando alguém chega para mim e aí pergunta, e eu acho que com você também é a mesma coisa, quando surgem Não, as dúvidas. e é igual, eu achei interessante igual esse conto Anticrítica pós-iluminista do fundamentalismo prático. Você coloca a voz do fundamentalismo como se fosse aquele cara chato ali que liga o som alto e fica incomodando os vizinhos. Então aqui a gente vai ter esse som do fundamentalismo torrando a paciência de todo mundo, né? Sim, esse conto, ele parte de... É uma tentativa de brincar também com outra coisa que, por exemplo, tá, vou falar de uma coisa bem leve agora, para depois a gente entrar em algo mais sério, né? Por exemplo, dentro dos memes que rolam na internet com os filósofos, o Kant é aquele que aparece sempre associado ao cantar, né? Não dava para fazer isso, não dava para colocar o nome dele aqui e insinuar isso, né? Esse Kant, né? Cantar, Uhum. né? E aí o narrador é que fala depois, né? Fala para esse cara que tá lá cantando, perturbando, e tal, fala para ele, pede para ele depois cantar no Quinto dos Infernos, né? Porque a partir daquele dia ele não ia mais cantar ali, não enchia mais a paciência dele, não. E aí, é claro, bom, aí eu entro em algo mais sério, né? Que é justamente o texto do Kant, que ele vai falar sobre o cosmopolitanismo, né? Que é justamente algumas teorias éticas e políticas que falam sobre o convívio é, entre as pessoas, entre imigrantes, por exemplo, né? O que vai estabelecer as regras e as normas dos imigrantes ou que vai reger, digamos assim, os tratados internacionais. Bom, eu não vou falar sobre isso no meu conto porque não interessa, né? Interessa É. literatura. Mas para o leitor que está mais ou menos acostumado com aquilo que está discutindo ali, eu pego essas teorias e subverto elas, né? O cara vai falar o seguinte, é meu dever cosmopolitano, né? Fazer o que eu quiser com aquele que perturbar a minha paz perpétua, né? Ou seja, eu tenho o direito de acabar com a vida de alguém, isso é o personagem falando, né? Se um cara aparece na porta da minha casa às 3 horas da manhã cantando um monte de coisa, né? Que como você soube da primeira vez, nada mais é do que uma ode, um elogio, digamos assim, a algumas obras literárias, né, Sim, eu lembro quando contemporâneas. você publicou no Instagram. Uhum. Então, assim, isso é outra coisa também que quem está atento vai perceber. Fala assim, isso é um título de um livro. Ó. Essa frase aqui me parece familiar, entendeu? Então, assim, é um cara que está também ali, de certo modo, perturbando a paz das pessoas, mostrando para elas uma outra possibilidade, né? Ou um cara que está atormentado por essas obras também, está perturbado de alguma coisa, perturba alguém que está ali apenas querendo dormir, o cara fala assim, sou o pagador dos meus impostos, né? Eu tenho o direito de dormir e tal. Mas a atitude que ele toma, né, é uma atitude drástica, né? A atitude essa que não foge muito daquelas que a gente vê também na TV. As pessoas se acham no direito de eliminar a vida do outro porque ele está comemorando seu aniversário num local É, que é meu, né? O cara, enfim, era um dos sócios ali e acaba com a vida do outro porque ele é é. contra tudo aquilo que fazia. A atitude desse personagem também aqui vai mais ou menos nesse sentido também. Ele se sente perturbado e fala assim, não, a partir de hoje esse cara não vai cantar mais, né? Calei Então a tem voz do isso, né? fundamentalismo. Então, e aí o título anterior, é claro, né? O título anterior era justamente essa última frase, né? A partir de hoje,
Você vê. A partir de hoje, ninguém mais se importará com o que você pensa, né? Era mais ou menos isso. Era um título, era um desses títulos longos aí, né? Eu falei assim, não, mas eu vou deixar mais claro que eu estou falando do Kant aqui, né? Vamos falar sobre anticrítica, porque o Kant ele escreveu três obras, né? Três críticas: a crítica da razão pura, a crítica da razão prática e a crítica dos costumes, enfim. E aí, né, eu fiz a brincadeira com isso. Os títulos, de modo geral, eles não estão ali à toa, eles estão sempre indicando algo. Por exemplo, vou dar um outro exemplo aqui, né? Aquele que diz, né, ah, toda insanidade é uma forma de adestrar o marido, né? Sim, eu gostei desse. Ó, os demônios não têm plano odontológico nas empresas de telemarketing. Esse ficou legal também. Porque a ideia também era justamente mostrar algo e aguçar a curiosidade do leitor para que ele pensasse que o texto fosse falar sobre aquilo que o título está dizendo, né? É, Você espera que vai ser algo ali, não, será que vai aparecer o pessoal do telemarketing aqui? Que hora que o pessoal do telemarketing entra aqui? isso, é isso Bom, mesmo. assim, eu tenho minha teoria sobre esse título, né, e esse conto aí, mas, Ah, enfim, mas isso aí fica para uma outra oportunidade. A ideia sempre é justamente essa, né, de, como eu disse anteriormente, como esse é um dia do estudante, né, e eu gosto sempre de provocar as pessoas, né, de não entregar nada fácil, mastigado, falar assim, ó, seria muito simples se eu dissesse, se eu colocasse um título, por exemplo, assim, ah, sei lá, a fábrica de triturar ossos, por exemplo. Seria um sim, título possível, né? E teria a ver com o conto, de uma certa forma, né? Ou algo parecido com isso. Mas é. essa Só obviedade, para mim, essa obviedade, ela, sei lá, acaba limitando muito a interpretação. E eu acho que a obra de arte e a literatura, né? Eu acho que ela é muito mais rica quando ela expande essas possibilidades, né? E aí, é claro, então, e isso é uma coisa difícil de fazer, porque geralmente, não vou generalizar, mas assim, a maioria dos livros que a gente pega é aquele texto corrido, contando uma história tal. E você tem algumas coisas que você usa aqui. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. No segundo conto do Isidoro, né? Ó, Velório de Deus foi numa terça-feira e você não levou flores. Eu até esse anotei. Ah, vai, fala. qual- não, é porque eu anotei aqui uma coisa que eu não conhecia. Você anotou, você citou um nome aqui, ó, Casper Hauser, eu fui pesquisar para me ver, que é um filme, né? É um personagem de um filme, que é um eremita, né? Que as pessoas tentam civilizar ele. Então, eu achei interessante essa comparação, né, que você fez do Isidoro com esse personagem. Então, Aham. foi uma coisa que eu tive que pesquisar, que eu não sabia. O Isidoro, neste momento aqui, ele se encontra como alguém incapaz de entender ou de viver como é que funciona as regras dessa sociedade que se estabeleceu aqui, por exemplo, né? No primeiro ponto, a gente viu que ele foi pego de surpresa e teve que se adaptar a ela. No segundo, era para se esperar que ele já estivesse ali, já ok, né? Mas a gente percebe que a tentativa, ele sai de casa todo alegre, todo altivo, falando, assim, pô, já estou integrado, né? Ele se rende à nova ordem e acha que já está tudo ok, né? Mas no decorrer da narrativa, é, isso vai mostrar para ele que é um ledo engano dele. O Cafarral, ele é um personagem que geralmente, digamos assim, utilizado para simbolizar essa pessoa, que também tem um outro termo que se utiliza, que é o de tábula rasa, que é alguém Hum, sem nenhum tipo de conhecimento de vida, sem nenhum
sem nenhum tipo de formação intelectual, religiosa, moral, ou seja, uma folha em branco, digamos assim, né? O Casfarral é essa pessoa que sai do zero, já na fase adulta, e depois, né, alcança um certo nível de intelectualidade, de conhecimento, ou seja, de aptidão para viver, para conviver com as pessoas. Aí o cara, quando fala para ele, oh, você está parecendo um Casfarral, é porque, né, você não aprendeu ainda que não é bem assim, você está aí usando essa roupa toda colorida aí e não percebeu que as Tá fora pessoas da ainda moda. que a moda agora é outra, cara, você tem que, né, você tem que ficar mais atento, você tem que perceber, você acha que é assim, né? Enfim, você coloca essas coisas assim justamente para fazer essas ligações, para fazer justamente isso aí que você fez, né? De atiçar essa Então, curiosidade de pesquisar, né? é, O Theo Alves, que fez a correção do livro, ele falou isso, ó, eu adorei seu livro, né? É, é, mas ele tem uma questão que talvez não vai agradar a muitos leitores, né? Que é justamente essa, que para ele entender determinadas coisas, ele vai ter que sair do livro um pouco, né? E eu acho é, eu gosto, particularmente eu gosto eu, quando eu também não tenho o livro nada faz contra. isso. Eu, a única Quando o coisa livro que eu tem... tenho, a única coisa que eu tenho um pouco de dificuldade é com o inglês. Então tem Aham, frase em inglês. Mas essa questão eu gosto de aham, descobrir, de pesquisar. aham. Nesse caso, aí, até isso aí foi justamente essa tentativa de tentar de mesclar, né, essas frases em inglês que são trechos de músicas que tem a ver com, ela não está ali à toa, né? Eles são complementos da narrativa, ou seja, é uma frase, é uma linha narrativa que está seguindo, e aí eu coloco um trecho de uma música que vai complementar aquilo. Que de brinde, digamos assim, né? É, 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 é é algo que eu tô dando pro leitor. Falei assim, ó, escuta essa música aí, porque ela é legal, porque ela também, né, traz algum tipo de reflexão, porque ela, de algum modo, ela atuou na composição dessa obra. Então, a maioria É, dessas músicas estão aí justamente para simbolizar isso, né? Para simbolizar tudo aquilo que está impermeado dentro da narrativa. aqui, a Juliana colocou, ó, gostei dos contos, especialmente de O Dia em que Deus Criou Reginaldo Rossi. Nem Deus escapa de uma playlist no próprio ato da criação, ó, como tradução, expressão, testemunho e rememoração da nossa sofrência. Sim. É, e assim, Nélio, tem, além, lógico, né, da gente tirar sarro aí de você escrever, tirando o sarro aí dessas questões políticas, tem questões aqui, por exemplo, como violência contra a mulher, tem aqui, a gente tem um conto aqui, né, que fala desse abuso de poder, né, que é o caso daquele que eu falei o título aqui, do plano de saúde lá do telemarketing, como Aham, que é? aham. Então, assim, são outros temas que também estão inseridos nessa sociedade que a gente vive, né, e que você aborda aqui. Então, assim, o leitor ele não vai só encontrar essa questão política, né, mas ele vai Uhum. encontrar questões sociais também, né? Sim, sim. E vai contar questões também, digamos assim, que até hoje são insolúveis, né? Tem um conto que me deu um certo trabalho para compor, eu esqueço o nome dele. Acontece Ah, isso, mas viu? é Mas difícil de decorar, porque é grande os nomes. então, é um conto que fala sobre uma menina chamada Osana Maribel Venables, que é Você Não Está num desenho da Disney, né? Certo. É um conto que começa, né, de uma maneira bem, digamos assim, de uma maneira bem leve, e aí ele vai descambando para situações muito mais complicadas, né? Eu costumo não colocar nada à toa, né? Esse sobrenome da Osana, Hum, a Maribel Venables, digamos assim, são duas figuras históricas reais, né? A Maribel é uma menina de 11 anos, por exemplo, hum. de Newcastle,
na Inglaterra, que cometeu um assassinato de uma outra criança. O Venables também é o sobrenome de uma outra criança de 10 anos que cometeu também assassinato de uma outra criança. Então eu trago esses temas, digamos assim, espinhosos, né, para mostrar que esse absurdo do qual aliás, você comentou antes, ele está presente em nossas vidas, independente, sei lá, independente da nossa faixa etária, independente da Sim. nossa condição social, independente de inúmeras coisas, e que se a gente não para pensar sobre elas, né, sobre essas questões, né, a gente realmente se encontra em um estado de letargia ou de paralisação diante da vida, né? É. É claro que quem não sabe sobre isso, ou quem não vai pesquisar ou pensa que é só mais um sobrenome qualquer, vai passar pelo conto e vai se deparar com essa situação de horror que acontece ali. Então, quando eu pensei em falar sobre a violência, eu falei assim, bom, se eu vou falar sobre a violência, ninguém tem que escapar, né? Ou seja, ela tem que acontecer em todas as faixas etárias, em todos os gêneros, etc. Porque a violência, ela não poupa É. ninguém. Infelizmente, ela não Não. poupa ninguém. Ela Aliás, acontece. morre criança todo dia de bala perdida, né? No Rio Então, de Janeiro, em outros lugares também. Então a gente vê isso muito, né? é, então assim, a maioria dos temas do qual eu abordo no livro, eu tento sempre torná-lo, digamos assim, estendê-lo a inúmeros outros tipos de personagem, né? Nunca me centrar, por exemplo, nesse livro, a violência ela não é só cometida pelos homens, digamos assim, em termos de gênero, né? Ou seja, as mulheres também são violentas, né? Eu ia falar sobre isso, que para mim, eu acho que dos contos que eu mais gostei, que é o Não Se Preocupe. Então, Esse, esse eu dei risada e eu achei bom demais, porque as mulheres desse conto, como diz, elas conseguem dar o tombo naqueles que se acham uhum. bandidos. Então, Aham. né, os Então, contraventores, nos bandidos, eles acham que estão por cima, mas no final das contas, as mulheres desse conto é que então, passam é, a perna neles. a ideia era justamente essa, né? De não mostrar a mulher como uma figura frágil da sociedade, né? Que a mulher, às vezes, também, quando é preciso, né? Quando ela precisa tomar atitudes drásticas, digamos assim, para não ser oprimida, né? Ela tem que às vezes, utilizar da mesma força que é utilizada nela, né? E essas mulheres, a dona Leia, no caso lá do restaurante, ela faz isso, né? Primeiro ela dá um conselho Para a duro para filha, a filha, né? Ela dá um conselho duro que em outras épocas talvez seria dado de uma outra forma. Eu brinco com isso também porque é uma forma também de fazer uma metalinguagem, né? Por exemplo, nesse livro, eu falo isso, né? Assim, a época em que elas vivem, né, é uma época em que não dá para você florear as coisas, não dá para você é. ficar com o pé atrás ou tentando falar de forma mansa, né? Às vezes é preciso ser duro, né? E aí ele chega para ela e fala, a mãe chega para a menina e fala assim, ó, não abra suas pernas para ninguém, né? É, Assim, dificilmente a mãe vai chegar para a filha e vai falar isso dessa forma, né? verdade. Minha filha, não se envolva com qualquer pessoa, não sei o quê. Ela fala isso, né? Mas eu coloco dessa forma e na fala dela ela diz para o leitor, né? A época que nós estamos vivendo exigem atitudes às vezes duras, né? E essa dureza ela está na palavra também. Ela não está nas ações, mas ela está também no modo de falar. Porque o livro, ele fala, na minha carta ao leitor, ou na minha apresentação ao leitor, eu falo sobre isso, né? Infelizmente, Sim. essa é uma obra que pode não agradar as pessoas, digamos assim, com gosto refinado, né? Que vai esperar ver ali formas belas de se narrar, Às vezes vai olhar a capa, né? Assim, pensar, nossa, é um livro bem filosófico. então. E não, É né? filosófico, Eu faz queria que fosse pensar.
eu queria que fosse uma obra que representasse, digamos assim, a acidez do nosso tempo, né? Porque esse tempo ele é bastante ácido, né? Ácido no É, sentido, tanto no sentido corrosivo da coisa, quanto no sentido lisérgico também, entendeu? E para falar sobre aquilo que eu falo nessa obra, não dava para ser de outra forma se não fosse uma linguagem mais dura, uma linguagem, digamos assim, que eu coloco ali, uma linguagem meio anarcopunk, digamos assim, uma linguagem ruidosa, que às é, vezes brinca com a norma, né, que às vezes brinca justamente com as estruturas da palavra, para tentar realmente representar essa nossa realidade, que é assim mesmo, entendeu? Essa que nós vivemos, né? Por isso que anteriormente eu falei, né? Enquanto as pessoas falavam sobre notas de repúdio naquela época, né? As entidades emitiam notas de repúdio, é, né, bem estruturadas, cheias de frases e tal, né? As coisas continuavam acontecendo, né? Os horrores, né? Todos os desmandos, todos os desmantelos, digamos assim, da nossa sociedade, elas continuavam acontecendo. Então, às vezes, é preciso elevar um pouco o tom para falar, opa, peraí, não é bem assim que as coisas funcionam, né? Então, assim, é. tá ali, tá dito dessa forma. E assim, se a gente for parar para pensar, não sei, eu vivi um período da ditadura que eu era criança, mas assim, a gente não sofreu Sim. todo aquele problema da ditadura, mas eu fico imaginando que a ditadura ela era muito clara, você é contra o governo, eu não gosto de você e você vai preso e pronto, acabou. Hoje não, você é contra o governo, eu vou contar mentira para te desmoralizar, eu vou rir da sua cara, eu vou acabar com a sua condição financeira, são outras formas, né, De de opressão, atacar e né? de afetar, de Uhum. Sim, opressão, sim. né? É Uhum. diferente. Não é aquilo que a polícia ia lá te prender e pronto. Não, hoje tem várias formas e eu acho que isso adoece mais as pessoas, né? Aham. E assim, é um discurso, às vezes, digamos assim, superficial esse que as pessoas às vezes utilizam para falar o seguinte: ah, esse pessoal aí que fica falando que houve tortura na ditadura é pura mentira, porque eu É, vivia uma é, época maravilhosa, né? Só ia preso realmente quem merecia, só ia preso é, quem era vagabundo, quem realmente estava contra a lei, né? Pessoas, porque meu avô, porque meu pai, né? As pessoas mais velhas falam, meu pai passou por essa época muito bem, obrigado, né? E isso, sabe, que é um argumento inválido, né? Porque é, não é porque uma violência não recai sobre mim que ela não existe, né? Não é é porque eu verdade. não estou com racismo que ele não existe no país, né? Não é porque eu sou homem, né, que eu vou negar que ocorre feminicídio, que ocorre a violência contra a mulher nesse país, né? Então, assim, é muito fácil dizer isso. Falar assim, não, para mim, sempre entrei em qualquer lugar, ninguém nunca me parou, né? Sempre É, voltei para casa, sempre fui dormir com a cabeça tranquila, porque nada de ruim me aconteceu. Esse país é lindo e maravilhoso, né? É muito fácil para mim dizer isso, né? Mas é é. porque eu não estou na pele do outro, de quem realmente sofre nesse país. E não é porque eu E sofri, hoje, não é porque não, o e hoje a sofrimento não gente acontece com meu vida que ele não existe. E hoje a gente tem uma coisa também que se chama internet, né? Que parece que é como pólvora. Então, e isso é uma das Sim. coisas também que você trabalha aqui, né? A questão da Uhum. tecnologia, né? Em todo esse Uhum. processo. Aham. É porque, como você falou anteriormente, né, que há uma distorção das coisas, que hoje em dia as pessoas utilizam um discurso de ódio ou subvertem a narrativa, né, que a gente estava falando agora há pouco, né, esse É, meio virtual, ele é muito favorável a isso, né, que é um termo que os intelectuais chamam hoje em dia de pós-verdade, né, ou seja, é, de você pegar uma mentira e repeti-la tantas vezes, né, a ponto dela se tornar algo que realmente seja verídico, né, ou desmentir algo, por exemplo, desmentir que não houve ditadura e simplesmente é, varrer a nossa história, né, falar, dizer que nada daquilo aconteceu.
o ambiente virtual, ele é benéfico para inúmeras coisas, né? Ele possibilita Sim. justamente esse encontro meu e seu. Você aí em Minas Gerais, eu aqui em São Paulo, e outras pessoas que estão nos assistindo em outras partes do país, né? O Thiago Germano que entrou, e eu não sei se Tá, está por é. aqui ainda, que está lá é, na Paraíba, enfim, e outras pessoas que estão lá em Conquistas e outras regiões, possibilita isso, né? Mas possibilita também essas outras atrocidades que acontecem, né? Como eu te falei, e que se não houver, né? Se a gente não permanece atento a elas, a gente cai facilmente, né? Nessas, digamos assim, nessas E, tentativas de tentar nos convencer do contrário, de implantar qualquer tipo de regime totalitário. inclusive, né, no primeiro conto aqui, ó, Os Cavaleiros do Apocalipse, né? Você faz uma brincadeira com isso, que a cada clique, né? A cada tecla que Aham. você vai rompendo e derrubando as estruturas sociais e, né, pessoas vão sendo dilaceradas, massacradas a cada clique, vamos dizer Então, assim, né? inclusive, esses quatro cavaleiros do Apocalipse, né? Os clássicos, a gente mais ou menos sabe quais são, né? Às vezes me foge a mente, assim, mas a gente tem ali, né? A fome, a peste, né? Os outros dois aqui agora eu fugi, os atentos de plantão aí que puderem cooperar com nós, e coloquem aí quais são os quatro cavaleiros do Apocalipse. Aqui eu troquei, é justamente isso que você falava, né? O que eu coloquei. O primeiro, se você reparar, ele tem ali, ele fala de frames em alta resolução. Eu coloco o Isso. YouTube, por exemplo, como um desses cavaleiros do Apocalipse, né? Quando ele fala em retweetar, eu estou colocando o Twitter como esse outro cavaleiro do Apocalipse, né? Eu pego É, essas redes sociais e coloco ali justamente como esses cavaleiros que lá no Apocalipse, na Bíblia, ele fala sobre essa abertura desse selo, né? Que ele vai trazer algum tipo, digamos assim, de praga ou algum tipo de condenação. E aí, em cada um desses selos, eu coloco ali uma vítima social. Eu coloco ali a questão, eu trabalho a questão do racismo, a questão da homofobia, a questão do feminicídio, né? E por último, eu coloco a xenofobia, né? Que é justamente eu coloco ali o WhatsApp, ali mais ou menos como aonde esses discursos criptografados eles acontecem, né? Que as pessoas se reúnem para poder enfim, praticar todo tipo de absurdo dentro das redes sociais para atacar as pessoas de outros estados. é. Enfim, justamente, existe a presença dessa crítica que eu faço justamente ao ambiente virtual aí nesse ponto. E aí você foi bastante atenta a isso, né? Que seria muito fácil colocar, digamos assim, os cavaleiros clássicos, né? E justamente o selo, eu fiquei imaginando como se fosse uma, sei lá, uma carta que chegasse para destruir mesmo tudo, Uhum. né? Então, Cada selo seria uma tecla apertada ali. uhum, exatamente. É isso. Então, nossa, Nelly, mas ficou muito legal, viu? Gostei demais desse livro seu. E deixa eu te perguntar uma coisa, essa capa foi escolha sua? Como que foi? Foi minha. Eu bati o pé, eu tive que brigar por ela, assim, né? Ah, Inicialmente, era uma outra capa um pouco mais óbvia, né? Eu ia usar, sei lá, uma das alternativas era usar um palhaço, digamos assim. Eu ia pegar uma ah, máscara de um palhaço, colocar ela com algumas cores verde e amarelo ali, estilizar tudo, mas enfim, quando a gente pensa nas possibilidades, uma era essa, né? Mas depois que a obra ficou pronta, né? E aí eu faço muita. Eu pego algumas referências do período medieval, e há hum, aí no livro, né, referências a isso, inclusive há um trecho do regimento da Inquisição em Portugal, né? Em um dos contos, eu retiro um trecho e coloco ali, né? Esse período medieval, ou digamos assim, a forma também de conduta das pessoas, elas remetem a esse período, digamos assim, que era um período
de perseguição, de extremismo, né? E coloco aí, eu procurei outras referências, digamos assim, de imagens que pudessem simbolizar bastante isso, né? Então, assim, a religiosidade está presente no livro, né? Uma crítica à religiosidade. E essa obra, ela me parece bastante interessante porque ela sugere ah, essa antropofagia, né? Que é esse ato dessa mulher morder esse Isso. homem, né? Parece justamente esse ato de devorar, né, a humanidade. A obra aí do velho, do pintor velho, ele está fazendo um duelo entre a quaresma, que é um período católico de jejum, de oração, de penitência, que representa lá os 40 dias que Jesus Cristo passou no deserto, né? É um tempo de penúria, digamos assim. Essas mulheres ressequidas representam isso, né? E esse outro homem mais gordinho, rechonchudo, né, que é um frade, ele já representa a terça-feira gorda, né? Ou seja, É, que o carnaval, nesse período, era justamente uma época de abundância. Então você tem esse duelo aí, nessa imagem, acontecendo entre o sofrimento e a alegria, né? A fartura aqui e na, a na, penúria. na ficha, né, catalográfica tem, né, ó, o velho, né? Depois a Uhum. luta entre o carnaval e a quaresma. E esse Sim. quadro é de 1555. Aham. Nossa, É. não, achei bacana. Eu não conhecia Uhum. também. E eu achei assim, eu Ó, falei assim, bom, eu que representa bem, sabe? Eu acho que pelo menos, gostei bastante do resultado final, né? E ficou legal. eu tenho recebido esse feedback e eu gostei bastante, assim. Eu acho que tem um É. diálogo bastante bacana com o livro, porque assim, né? É claro que assim, o que importa no final das contas é o texto, né? Quando a gente fala de literatura, às vezes, né? A capa é o que pouco importa. Mas eu também Não gosto. concordo. Eu não concordo Então, muito, não, Neto. Sabe por então eu sei. quê? Eu acho que a capa, a gente bate o olho, e eu, pelo menos, me chama atenção. Eu vejo assim, porque igual no Instagram, a gente passa tanta coisa, assim, tanto os Uhum. stories, tanta imagem, que tem muita coisa que eu acho que passa batido para mim. Mas quando eu vejo uma capa que me interessa, eu já busco a informação. Eu acho que é importante, sim, viu? Uhum. Então, eu gosto de pensar o objeto, o livro, né, enquanto também algo. Tem um colega escritor que ele fala o seguinte: o livro como obra de arte, né, ou seja, o Sim. trabalho editorial como algo com requinte, digamos assim, né? Como algo que tem um certo capricho, digamos assim. Não é só o texto friamente posto ali. Você tem ilustrações que acompanham às vezes, né? Até mesmo É, a disposição dos parágrafos, o tamanho da fonte, estilo de fonte, a própria capa também. O livro acaba sendo um conjunto de uma obra, né? Eu quis que é. esse livro representasse isso, né? Um dia, né, eu penso nisso de um dia lançar um livro apenas só com o título mesmo, zerado de nada, né? E alguma cor. Mas no dia que eu fizer isso, né, até mesmo essa ausência de imagem, né, eu quero que ela represente algo dentro da narrativa. Porque eu gosto que essas representações, ou digamos assim, esse simbolismo, ele esteja presente, né? Eu quero que o livro, de certa forma, ele estabeleça algum tipo de diálogo com o que está sendo dito lá dentro, né? Enquanto eu puder fazer isso, é claro que eu vou tentar fazer porque para mim, a mim me agrada, né? E eu acho que alguns leitores também. É, aqui, essa aqui Esse é aí, uma por foto exemplo. antiga, não é? Sim, esse aí, por exemplo, né, essa estrutura toda urbana aí, era justamente para induzir ao leitor a falar o seguinte: ok, eu vou falar do sertão, eu vou falar de uma cidade do interior da Bahia, né? Mas a ideia era que o leitor não pensasse que eu vou falar de casas de casas paupérrimas, de barracos, de um É, local, né, sei lá, com carros de boi passando. Não queria uma imagem, sabe, essas imagens clichê que se tem de que o Nordeste e que o interior do Nordeste seja apenas isso, é né? isso. Eu quero uma imagem Aí. urbana. Né? Porque as pessoas, quando pegam o livro, falam, não, essa história está se passando numa cidade. Porque o Nordeste não é só
Não é só isso que Não, a gente... não é. Inclusive, no seu diálogo anterior com a Aliette, ele falava sobre isso, né? É, É, é verdade. e é preciso desmistificar. Neste caso também, a capa, né, funciona também como uma espécie de preparo para o leitor para aquilo que ele vai encontrar lá dentro. Para mim, o título e a capa é um chamariz. É assim, quando eu Sim. não conheço, né? Não conheço o autor, não conheço a obra, eu não esqueço que eu lembro, foi o ano passado isso, que eu li o livro do Léo Tavares, do Congresso da Melancolia. Eu nunca tinha ouvido falar do Léo Tavares, mas a hora que eu bati o olho, que eu li esse título, eu falei, peraí, deixa eu ver sobre o que é. Então me interessou. Então, eu acho que o título. E hoje, engraçado, por coincidência, né? A gente falando de capa, de título. Eu vi uma postagem em que a pessoa falava assim: ah, eu vi esse título aqui, mas para mim isso era um livro teórico. Então, aí o pessoal estava falando: não, essa escolha desse título não foi muito legal, porque não remete, assim, igual você está falando. A Aham. pessoa ela não se identificou, ela achou que era um livro teórico, e não é um livro de contos. Eu acho que é uma coisa bastante difícil, essa coisa de dar título a um livro, Também né? Porque a acho. gente também você corre o risco justamente de não dizer ou de não indicar aquilo que a obra pretende ser, né? É. Né? Eu, eu sofro um bocado até chegar a esse ponto, mas não, vai ser isso. Eu Normalmente, também. normalmente é por desistência, sabe? Você fala, ah, desiste, vai ser esse mesmo. Mas Aí vai assim, por. mas Chega, cansei. até chegar a esse ponto, houve bastante queima de neurônios, né? Assim, então, assim, é algo também que eu levo bastante em consideração. Aí, bom, antes da gente terminar, eu não sei se o Instagram tá derrubando ou não, mas já tem uma hora já. E aí, Uhum. eu queria. Se cair, não, a gente volta. Mas eu queria só eu te perguntar sobre essas divisões que você fez, que também tem os nomes interessantes, né? Ó. O Uhum. Estado é uma máquina de triturar homens, aí depois tem outra parte. Os homens são bestas que se devoram e louvam. Aí tem o credo, é a peste sedenta de morte. E por último, com quantos caracteres se constitui um caráter? Né? Isso foi para tentar agrupar mais ou menos os contos em temáticas, assim? Uhum. Quando me veio, né, a ideia de fazer o livro, eu simplesmente fui fazendo ele, né? Fui fazendo os contos, e quando eu terminei, eu pensei, pô, seria legal dividir ele, né? Seria interessante fazer uma divisão. E, coincidentemente ou não, né, eu acho que devia estar lá no meu subconsciente, né, existe uma tríade ou uma frase que é bastante simbólica para falar sobre isso que eu estou tratando aqui nesse ponto, que é justamente é, essas três classes: Estado, família e religião, ou Deus, pátria e família. É uma coisa assim, né? Tem um título, alguém, tem um político aí que adora utilizar isso aí, né? Na Deus ditadura acima. portuguesa, era um dos lemas também da ditadura portuguesa, né? Deus, pátria e religião. E aí eu falei assim, eu tentei localizar justamente essas três categorias, digamos assim, nos contos, e vi que realmente tinha ali. Aí eu falei, beleza. Só que assim, para mim, era muito óbvio justamente colocar assim, né? Pátria, família, religião, né? Eu falei assim, não, vamos brincar, né? O que é o Estado? Eu falei assim, bom, o Estado, como ele é apresentado aqui, nada mais é do que é uma máquina de triturar homens, né? É E isso. aí, o que são os homens, né? Os homens, de acordo aqui com o texto, são bestas que se devoram e louvam, né? Além de se devorar uma outra, ainda louvam Justo. a uma certa religiosidade que ele tem. E o que é o credo aqui nessa obra? É claro, não estou falando dos credos, né, que cada um Uhum. vivencia de acordo com o que quer. Mas nessa obra aqui, credo aqui já é outra coisa. Não é isso que a gente vivencia, né? O nosso contato com o religioso, com a espiritualidade. É. Aquilo que eu estou falando aqui. O credo aqui nada mais é do que a peste sedenta de morte, né? A É. ideia
era justamente estruturar como se fosse também um haikai. Se você ler todos eles de uma forma, o haikai brinca com isso, né? Ele faz ali uma narrativazinha e o último verso é algo que parece não ter nada a ver, né? Ou seja, é uma coisa que faz uma quebra. E aí, assim, se você ler, dá essa sensação de ser um haikai, né? Eu falei assim, bom, até mesmo no sumário, acho que seria interessante brincar um pouco com isso, né? E aí quando você fala, né? Eu vou repetir aqui, né? O Estado é uma máquina de triturar homens. Os homens são Homens bestas que são. devoram o louvo. Pega o final. E o credo é a peste sedenta de morte. Com quantos caracteres se constitui um caráter? Né? Que era justamente aquela outra brincadeira que eu fiz no Instagram, por exemplo, de brincar com os caracteres que tem ali e tentar construir uma narrativa, né? Ou seja, tem essa brincadeira ali, né? Cada um daqueles números corresponde justamente à quantidade de caracteres do texto, né? Ou seja, né? Ali tem 2012 caracteres, se você for contar, né? Vai dar exatamente o que está ali no texto. Mas ele também remete a Nossa, essa outra coisa, ou seja, o meu caráter, o seu caráter, do que ele é constituído, né? O que é. é que torna a gente aquilo que nós somos? Que é uma grande questão que eu coloco aqui no livro, e é que aí, é claro, eu deixo para o leitor responder, porque para mim, enquanto né, um intelectual, enquanto escritor, a mim cabe apenas perturbar, lançar a pergunta, deixar a inquietação. Mas assim, é bom a gente ouvir, porque tem muitas coisas que a gente não sabe. Por exemplo, que você Uhum, quis construir e que é interessante, né, a gente saber desse processo. Eu já vou olhar com outros olhos isso aqui agora, uhum, né, esses uhum, títulos. Então, são coisas que talvez assim o leitor a gente não percebe, mas que foi pensado, foi, uhum. né? Por isso que eu falo que a escrita ela é tão maravilhosa que o leitor talvez ele pode até achar que é uma coisa fácil, mas não é, né? Então é tudo milimetricamente pensado e preparado para o leitor, né? Então Até o isso último é, momento, até o último momento que o editor fala assim, ó, posso mandar para a gráfica? Você fala, pode. Até esse último momento você já pensou tudo que você pensa. poderia pensar e ainda corre o risco de deixar algum pensamento para trás. Fala, poxa, podia ter feito isso. Mas É, aí, e, enfim. e uma coisa que eu vi também, que eu achei fantástico aqui, que você criou no seu texto, é um ministério novo aqui, que é o Ministério da Necrocultura. Gente, eu achei isso o máximo. Que, não, Eu posso assim, me aí falar. eu fiquei pensando, assim, ó, o Ministério da Necrocultura, em todas essas mortes horrorosas aí que tem acontecido, lá daquele rapaz no Sergipe, que a polícia matou com gás, sabe, assim, todas essas coisas, os indigenistas que foram mortos, fiquei imaginando, gente, eles sendo levados, né, e o governo tentando abafar os casos, né? Então vamos Sim, mandar esse sim. pessoal aí para o Ministério da Necrocultura e vamos mandar desossar eles, que aí a gente desaparece com esse cadáver aí, né? Se a gente Então, for analisar os regimes totalitários, a gente percebe que esses ministérios, eles existiram, né? Eles só não recebiam este nome. Mas, assim, existiam órgãos e aparelhos do governo que eram especializados nisso, né? Se a gente for pensar no regime nazista, né? é, Existia um setor específico para isso, para deslocar os judeus de determinado local, levá-los a outros e dar fim à sua vida, né? é, Que tipo de ministério era esse, se a gente for pensar? Nada mais é do que justamente isso, né? Um ministério da necrocultura, da cultura de morte, né? De, de algo criado especificamente para pôr fim, né? Aos dissidentes, né? As pessoas que não estavam ali compactuando com aquilo que estava sendo criado, né? É só o que nos falta aqui, talvez, né? Neste só. país agora. O que nos falta, porque a morte ela já está, ou digamos assim, a possibilidade de tirar a vida do outro já está institucionalizada, né? Eu, se eu quiser, você também, se você quiser, qualquer outra pessoa, se quiser, tem acesso livre à arma de fogo hoje em dia. E É, basta eu discordar de você ou ter uma rixa com você para utilizá-la da forma que eu quiser. E alegar legítima defesa, alegar qualquer tipo de coisa. Então, assim, infelizmente,
né, essa cultura de morte, ela já está presente, né, no nosso meio, Tá. né? Ela só falta ser justamente escancarada, né? Você precisa receber esse nome, né? Alguém, né, só precisaria ser cínico o suficiente para falar assim, não, agora nós temos um negócio de Ministério da Cultura, Ministério É, da Educação, que isso? agora, gente, a gente com cinismo suficiente para criar um ministério desse, nós temos, né? No poder. Então, não É, falta, nem o cínico não está faltando mais, né? não Só estou faltou faltando nada. ideia. A É, ideia, ele não pode ler seu livro, senão vai dar não ideia. pode. Não pode. Mas Aliás, lá espero que a no gente ler tire também. ele do poder antes, né? É. Então, e outra coisa que eu queria te perguntar, Nélio, é questão, quem não adquiriu o livro, o que quiser, você tem os exemplares? Parece que eu ouvi você falando que a primeira remessa já foi, né? Praticamente já foi, né? Eu tenho uns 5 exemplares aqui ainda, de algumas pessoas que disseram que ia pegar, mas aí pediram para deixar mais para frente. Então, assim, entre hoje e amanhã ainda há alguns, né? Mais para frente, eu pretendo pegar uma nova remessa, então provavelmente a pessoa que vai assistir essa live, que vai ficar gravada aí, né, pode entrar em Isso. contato comigo, porque se no momento eu não tiver, né, mais para frente eu vou ter, então assim, é sempre essa possibilidade. Não adquirindo diretamente comigo, né, dentro do meu perfil, ele há ali um meio de poder adquirir também, que é pela editora, né, editora Penalux. É E só entrar lá no assim, catálogo e procurar. eu Adquirindo falo, diretamente comigo, você contribui também com o autor, vai um autógrafo, vai uma isso, é por isso que dedicatória. que eu falo, aí comprando direto e outra, você tem a chance de ter um autógrafo de um filósofo, Sim, gente. Porque não é fácil, você não encontra um filósofo em qualquer esquina, né, tá Nélio? difícil, viu, meu Deus? Tá difícil, Eu viu? Eu brinco, vou mentir pra né, você. Ser não é porque eu filósofo desse país brinco, é complicado. eu brinco, ah, tá, não é porque eu brinco com o Hermes Veras, né, que é um amigo também, ele é antropólogo. Eu falo, não, eu acho Uhum. muito chique, vai ter um antropólogo, assim, amigo de filósofo, de antropólogo. A gente não acha em qualquer lugar, não. Então É toda pegue gente como a o. gente. Toda gente como a gente. Mas é legal. Nélio, o que mais? Faltou alguma coisa assim para a gente falar do livro? Você Não, do livro gostaria? eu acho que a gente já falou bastante coisa. Eu gostaria de deixar o espaço para o leitor depois me perguntar, né? Há algumas questões aqui, como eu te falei anteriormente, que aparentemente pode não aparecer, mas aí no diálogo, né, numa conversa mais íntima, essas, digamos assim, esses indicativos, essas simbologias, elas aparecem e aí talvez o leitor pode ter uma outra interpretação da obra, né? Acho que tanto para mim quanto para você, quanto qualquer outro escritor que eu conheço. A gente está sempre aberto a isso, né? Esse diálogo com os leitores. Então, assim, Sim. assim, para o livro, eu deixo aqui o meu convite para as pessoas, né? Adquirirem ele, conversar, né? A gente bater esse papo. Estou sempre aberto E a assim, isso. gente, é porque eu acho que a maior alegria do autor é quando o leitor dá o retorno, né? Então, não tenho medo, não, de conversar com o autor, porque todo autor gosta, né? Acha bom conversar Absolutamente. com os leitores. Eu, Nélio, particularmente, mas adoro. eu também gosto, acho legal. Quando, né, a gente tem esse retorno, bate-papo, é bom demais, né? Então, gente, é isso e convido vocês. Ó, e tem os Desumanizados também, viu? Sim, Então, sim. vocês aproveitem. Se quem for comprar na editora Penalux, ó, os dois são da Penalux, já compra os dois, então. O Muito doido. Desumanizados e o BR 2466. Nélio, muito obrigado, foi ótimo o papo, adorei. E vamos, quando precisar aí, quiser bater papo, só me chamar. Sempre que você quiser, Rolando, assim, eu estou disponível, assim, a hora que você quiser para bater papo, conversar sobre isso, para qualquer coisa, para falar sobre cachorro, para falar sobre literatura, o que você quiser, eu estou encaminhando. E Te eu tô agradeço muito também. esperando, eu tô esperando você criar o canal no YouTube, que você falou que ia criar. Ai, vamos ver, né? Vamos ver, vamos ver. Tá, eu estou maturando essa ideia aí e você vai ser uma das primeiras pessoas convidadas a aparecer por lá. Muito obrigado. Quero agradecer Beleza. imensamente as pessoas que assistiram aqui, as que passaram, as que voltaram, as que Isso. vão assistir depois. Apoiem a literatura nacional contemporânea, apoiem os escritores, né, independentes. E um grande É abraço isso a todos mesmo. vocês. Um beijo aqui, um grande abraço a todos.
Obrigado, viu, gente? Então, Imagina, até eu que mais, agradeço. velho. Um abraço, viu? Obrigadão. Imagina, tchau. Tchau.